região dos vinhos verdes, há para descobrir um novo produtor, a Quinta de Linhares. A prova dos dois reúne os enófilos Hildérico Coutinho e Luís Pedro Maia. Estas pedras de granito que aqui vemos certamente têm longas histórias para contar. No entanto, fazem parte de um projeto ainda embrionário. Venha ali comigo. Como tantas vezes acontece, há episódios da nossa juventude que ajudam à tomada de decisões de um futuro mais ou menos próximo. O nascimento desta Quinta de Linhares, na fronteira entre Penafiel e Marco de Canaveses, pode ser assim explicado. A minha vida começou desde pequeno, ainda não tinha 14 anos no Porto, como marçano, e para mim o vinho do Porto, quando me pediam uma garrafa de vinho do Porto ou vinho fino, para mim aquilo era uma coisa fantástica, não é? E ficou-me sempre isso na ideia. Fui andando, sempre com a ideia de que os clientes, volta que não volta, pediam-me uma garrafa ou vinho fino ou vinho do Porto, e aquilo ficou-me sempre cá dentro. A Quinta de Linhares é a propriedade na região dos vinhos verdes da Agri Roncão, uma sociedade agrícola que detém um outro projeto no Douro. Com 12 hectares de vinha, esta Quinta de Linhares foi adquirida em 2001 por um empresário que, sobre o vinho, apenas tinha uma paixão. Isto era os chocalcos por aí fora, como se vê tudo e tal, e hoje estou muito contente pela qualidade. Acho que nunca mais bebo um copo de vinho com um lucro. Mas temos que fazer as coisas, e se possível, para o futuro, que é a minha preocupação. Porque está tanta coisa mal feita e eu preocupo-me em fazer bem. A dar os primeiros passos, esta Quinta de Linhares já produziu, no entanto, perto de 100 mil garrafas na colheita de 2006. A exportação tem sido a aposta para países como o Brasil, China, Suíça, Bélgica, Alemanha e Inglaterra. A minha grande preocupação é lá fora. Não é? A exportação. Claro que temos que lutar muito, porque sabemos que a Austrália, a Argentina e o Chile já têm excelentes vinhos. Claro que não tem o nosso microclima. Por exemplo, os vinhos do Douro, os vinhos do Douro e os vinhos verdes, eles podem correr e saltar, que nunca... Se nós tivermos qualidade, infelizmente não há, porque é impossível vender-se uma garrafa de vinho branco ao preço que se vende nas grandes superfícies, tendo em conta o preço da garrafa, da caixa, etc. Não é? Mas eu nem me preocupo com isso, eu preocupo-me com a qualidade e com a funcionalidade. E isso eu tenho tido, não é? Mas neste momento os nossos vinhos só estão nos restaurantes, porque é qualidade. E o restaurante e vamos conquistando, felizmente, lentamente vamos conquistando o mercado. As castas Arinto, Avesso, Azal, Loureiro e Trajadora são as castas que sustentam as vinhas da Quinta de Linhares. Nós temos 3 vinhos, temos o branco Quinta de Linhares, que é um vinho de lote, depois temos um vinho rosado que este ano será lançado com a casta da Casta Espadeiro, o 2007, e temos o vinhão também, que é a casta rústica tinta da região. O verde tinto, não é? O verde tinto. O verde tinto duro e puro. Exatamente. O branco, pronto, é um vinho para se enquadrar no mercado. E como isso, digamos que fomos atrás daquela composição inicial, digamos que é um vinho em que queremos alguma longevidade, por isso a sua parte mais intensa de avesso, que é a casta dentro dos verdes que nos dá, juntamente com o alvarinho, mais longevidade aos vinhos. E depois fomos atrás da frescura e ao mesmo tempo da suavidade, misturando o loureiro, por causa da sua componente terpénica aromática, e depois a trajadura que nos dá a suavidade aos vinhos. Pronto, e fazendo este mix, digamos, ir atrás do consumidor e de um produto equilibrado em todas as suas
facetas. Pronto, digamos que é um vinho também, digamos, meio seco, com alguma suavidade em termos de açúcares residuais ainda, e um vinho fácil e ao mesmo tempo com alguma complexidade e apetecível para saborearem. A Quinta de Linhares está nesta fase a lançar mais 3 vinhos para o mercado. São vinhos monovarietais, vinhos feitos a partir de uma única casta. Principalmente uma casta que está algo esquecida, que é o Asal, que digamos que sim, em tempos já foi considerado uma grande casta, que principalmente a sub-região aqui de Amarante, que aqui contigo, a vizinha, estamos a cerca de 10 km do centro de Amarante. Hoje em dia está um bocado esquecida, digamos, dotada ao abandono, porque os azeites tradicionais são extremamente ácidos. Também a isso pode fugir à tradição um bocadinho. Estamos a falar de azeis, no nosso caso, com cerca de 13 graus de graduação alcoólica, uma acidez moderada, na ordem de 6 gramas, que, digamos, que enquadram com qualquer outro perfil de verde-branco. E apostar um bocadinho, que é sempre um vinho interessante, é um vinho fresco, continua a sua frescura, leve, apesar de toda esta componente, casa muito bem. O Asal casa, para o verão principalmente, torna-se, pela sua componente aromática também muito fresca, muita maçã verde, digamos que se torna um vinho interessante agora para o verão. Juntamente com esse vamos ter também o Arinto, monovarietal, que está, digamos que é uma casta com maior difusão quase na região. Temos um Arinto muito interessante também, com um aroma tropical. Tinha outro nome, não é? Tinha, exatamente, era o nosso famoso Pedernã. E por último, um outro que digamos será de futuro, será a nossa maior aposta, que será o Avesso. Com natural destaque para os brancos, a Quinta de Linhares vai já preparando a terceira colheita de um projeto que tenta a afirmação nos vinhos verdes. São 2 curiosos do vinho, ou enófilos, como é habitual assim serem designados neste setor. Hildérico Coutinho tem uma crónica semanal de vinhos no Rádio Clube Português e uma garrafeira que funciona via internet, a Galeria de Vinhos. A acompanhá-lo nesta prova dos 2 está Luís Pedro Maia, sendo o cenário o habitual espaço Essência do Vinho no portuense Palácio da Bolsa. A ideia hoje foi trazermos vinhos que não fossem tintos. Claro. E, portanto, trouxemos 2 vinhos brancos, um português e o outro argentino, e trouxemos um desafio ainda maior, que foi trazer um rosé, não é? E um rosé português ainda por cima. Sim, se já dizem que os brancos não são vinho, imagina o que é que dizem dos rosé, não é? Pois, isto acaba por ser um bocado o desafio ao Clube dos Tintos. Exatamente. Ao qual nós também pertencemos. Mas pode ser vinho branco, não? E portanto, o primeiro vinho é um Crius, torrantês, feito da casta emblemática da Argentina, e um vinho muito floral, e vamos começar a prová-lo. Os argentinos não gostam nada que se diga que a casta poderá ter origem em Espanha, mas é o que consta. Terá origem na Galiza, mas de facto nunca em Espanha vi nada parecido com o que se vê na Argentina. Os últimos estudos dizem que a casta tem alguma similitude com a Malvasia, e dado o caráter floral, pode ser. Pois, possibilidade. Se há um descritor para este vinho, é o aroma floral, e daquilo que eu acho que é mesmo líxias. Para quem sabe o que são líxias, que é um fruto, mas que cheira a flores, eu acho que este de facto é um descritor para este vinho. O vinho, de qualquer maneira, não deixa de ser frutado, não é? O interessante é ter esta dupla função de ter fruta fresca. A fruta é fruta tropical. E as lixas estão evidentes. É claro que existem vinhos, há vinhos onde as lixas são mais exuberantes, não é? Eu acho que há um equilíbrio muito grande entre a acidez deste vinho talvez venha também da altitude a que eles são normalmente plantados. Que estamos a falar, este vinho, por exemplo, as vinhas estão a 1.700 metros de altitude, o que é obviamente algo de impraticável na Europa. Não é? A razão de termos trazido este vinho é o facto de ser emblemático, de facto, na Argentina. A Argentina tem como grande ponta de lança no mercado mundial, nos vinhos brancos,
a Casta Torrontés. E isto poderia ser o exemplo de alguns vinhos, de algumas regiões portuguesas, que já aproveitaram isso, nomeadamente a zona do Alvarinho. Sim, temos castas como o Verdelho da Madeira, por exemplo, que aparece, está a ser agora apresentado na Austrália, com belíssimos vinhos, e que em Portugal pouco está a ser estudada, é que está a ser mais utilizada, tenho quase certeza, é a Verdelho da Rueda, portanto, com um dos nossos amigos espanhóis. Pois, que não é de facto a mesma coisa. Exatamente. É um vinho que tem um preço muito acessível. Sim, por isso é que estes países acabam por ter nos lineares dos hipermercados e das garrafeiras a nível mundial uma presença forte. Este é um belíssimo torrontés. Exatamente. Já provámos outros? Já provámos melhores, mas dentro da gama de preço. Desta gama de preço é muito bom. O vinho que eu trouxe que é uma provocação e também para tu provares, que tu não conheces, é um rosé da região dos vinhos verdes e feito com uma casta que poderia, bem aproveitada, também servir de emblema, tal como a Torrontés na Argentina, na região dos vinhos verdes, que bem precisava de emblemas, não é? Vê, cheira e diz-me o que achas do vinho. Pois, como sabes, eu conheço muito bem a casta, não é? Até a nível agronómico, na região do Val do Sousa e do Val do Ave. Isto é uma casta que sempre teve muito pouca atenção por parte do agricultor. Era cultivada em terrenos próximos de linhas de água, muito frescos, normalmente em vinhas de enforcado, e nunca teve a exuberância que hoje começa a ter quando, com a reestruturação da vinha, algumas delas passaram para encostas, não é? Aonde, com terrenos melhor drenados e com outro tipo de exposição, nomeadamente, começam a aparecer vinhos de facto muito interessantes. E esta relação que estamos a estabelecer com aquilo que a Argentina fez com o Torrontés, há determinadas zonas dos vinhos verdes que podiam de facto ter uma opção diferente daquelas que têm hoje, com dificuldades em comercializar o vinho, não é? Sim, basta ver que é a maior região, a maior região da Europa, a maior região de mercado da Europa, e que encerra em si demasiadas regiões, não é? Demasiadas sub-regiões. E de facto precisa de emblemas e precisa de ter determinados vinhos que são, digamos, diferenciados do que possa aparecer no mercado para terem alguma vantagem, nomeadamente comercial. Gosto muito do vinho. Tem um caráter muito frutado, de frutos vermelhos, não é? Não sei o que é que encontras aí, morangos e... exatamente, essencialmente à volta de morangos e alguma cereja, groselhas, alguma cereja, mas... Tem uma frescura típica da região, não é? Com uma acidez a um nível muito elevado. Precisava estar um bocadinho mais fresco, mas isso, já sabe que aqui não é fácil às vezes servir à temperatura certa. Os copos podem ser este género de copos, ou podem ser os copos ainda mais estreitos, um bocadinho, uma vez que ele é um vinho muito vivo. A acidez pode, obviamente, ser controlada exatamente com um copo mais estreito. E de facto, o espadeiro é uma casta que agora está a ser descoberta. E eu não sei se sabes, mas existe um vinho feito na mesma quinta, que é na Quinta de Carapeços. O enólogo Jorge Sousa Pinto fez uma brincadeira que se chama colheita de inverno, salvo. Isso nós provamos. E que é um vinho feito com espadeiro, um colheita tardia, que tem a curiosidade das uvas terem sido apanhadas em fevereiro do ano seguinte. Portanto, estás a ver o tempo que conseguiu manter as uvas em estado... E, portanto, é uma casta que tem um potencial muito acima daquilo que a própria região... Sim, que ele é desvalorizado, acho eu, pelo menos. Eu ouço muito falar do espadal, e a sensação que eu tenho é de facto que o trata um bocado depreciativamente. Portanto, é uma pena, porque este vinho de facto é um rosé daquele género que a maior parte das pessoas procuram, uma coisa leve, fresca, saborosa, com um bocadinho de doçura, mas sem exageros, sem entrar naqueles exageros típicos que se encontram por aí. E vai muito bem com a gastronomia da zona, não é? E vai muitíssimo bem. Com a lampreia, nomeadamente. Não é? Por exemplo. Pode fazer uma publicação, não sei, nunca experimentei. Vamos então provar agora um branco dos chamados brancos de inverno. E o motivo pelo qual escolhemos este vinho que ambos conhecemos é mais uma vez uma provocação, uma vez que, infelizmente, este é o vinho topo de gama
da empresa. É um vinho que é elaborado à base de uma casta que está cada vez mais a ser explorada, a Códega de Lourinho. E o bom deste vinho é que ele é um topo de gama, portanto, e custa no mercado à volta de 10 euros, 10, 11 euros. E isto é, obviamente, um chamado de atenção para aquelas empresas que lançam vinho no mercado agora com madeira e põem logo a 30 euros. Pois, o topo de gama serve para posicionar os vinhos não pela qualidade deles, não é? Mas porque tem que obrigatoriamente ser caro. É claro que o vinho, estamos a falar de um vinho com madeira francesa, carvalho francês, é um vinho com uma consistência fantástica, porque temos tido colheitas anteriores sim, com um nível... Desde 2003 conhecemos o vinho, não é? Um nível excepcional, com um preço excepcional, e se calhar é uma homenagem aos produtores, aos viticultores, aos adegueiros, aos enólogos que continuam a insistir no vinho branco em Portugal, não é? Não com muito êxito. Não, mas isso não é bem verdade, Luís, porque este ano aconteceu, por exemplo, uma coisa que deixou surpresos muitos produtores, que foi os vinhos brancos deles aparecerem muito antes dos tintos. Porque continua-se a dizer que se bebe pouco branco em Portugal, quando de facto se bebe provavelmente mais branco do que tinto. E isto é o que se passa a nível mundial, e também tenho quase a certeza que é o que se passa a nível português. Bebe-se mais branco do que tinto. Apesar de continuarem a dizer que tinto é que é vinho, mas... O problema aqui é que as pessoas podem beber mais branco, mas não os apreciam. Não têm um vinho branco. Também Portugal era difícil, não é? Claro, não somos um grande produtor, nem temos grandes condições para produzir grandes vinhos brancos. Agora, existem alguns, não é? De algumas pessoas, de alguns enólogos que têm, inclusivamente, começado há relativamente pouco tempo a dedicar, com uma dedicação muito grande aos brancos. Sim, com destaque exatamente para este, por exemplo. O Castelo de Alba... Vinhas Velhas, ou não sei se na altura chamava Vinhas Velhas, se era só reserva, no 2002, que foi um ano, se te lembras, terrível para a produção de vinhos, uma vez que choveu imenso. E o Rui Madeira, que é o enólogo, foi obrigado a fazer o vinho, porque tinha que ter vinho para os imigrantes que vinham lá todos os anos e queriam vinho branco. E ele foi obrigado a fazê-lo, e é até uma história curiosa, porque ele fez o vinho contra a vontade. E durante a maior parte do tempo, sempre que abria as cubas para cheirar, quase caía para o lado, porque os aromas eram absolutamente inacreditáveis. E depois o vinho começou a mudar e ficou uma coisa tão boa, tão má, que o levou a Bordeaux, à Feira de Vinhos, e ganhou pela primeira vez um branco português, foi distinguido nessa feira. Daí temos escolhido o Vinhas Velhas e falar, se calhar, que eles têm um reserva que custará 5 euros, 6 euros, uma coisa assim. Extraordinário, muito mais fresco, sem madeira. Muito bom. Se calhar para uma gastronomia... Com madeira, mas com pouca. Para uma gastronomia mais fresca, este vinho aguenta azeite. O nosso bacalhau, por exemplo. Sim, isto é muito bom para o nosso bacalhau, exatamente, um bacalhau cozido, um bacalhau assado. Um peixe no forno. Um peixe gordo, exatamente. É o ideal para esse tipo de pratos. Aguenta inclusivamente carnes, não é? Se formos para carnes leves, como carnes de ave. Um frango, um peru, enfim, isso aí não é. Mas é um dos melhores vinhos brancos portugueses. E é um dos melhores vinhos brancos portugueses. Agora, o nosso maior aplauso vai de facto para não ter entrado em loucuras, apesar desse vinho esgotar-se sempre relativamente cedo. Não ter entrado em loucuras em termos de preços. Portanto, eles mantêm-se com o mesmo patamar de preços há 4 ou 5 anos, com um nível absolutamente fantástico. E outros vinhos que saem para o mercado, no primeiro ano saem logo a 20 e tal euros, 30 euros, quando com esse preço... E a qualidade depois não... com esse preço consegue-se ir buscar os melhores vinhos brancos do mundo, né? Nós conseguimos ir comprar um grande Viognier por 30 euros. Sim, ou ir à Borgonha, ou ir à Alemanha buscar... Ou à Alemanha buscar os grandes brancos de Rieslings e Gewürztraminer. E, portanto, acho inacreditável que os brancos em Portugal, só porque existem poucos bons brancos, saiam logo a esses preços. Independentemente da qualidade, ele é logo posicionado. Exatamente. Aliás, passou por cavalho francês novo, aí está ele, com 30 euros. Aliás, nos tintos,
esse fenómeno é incrível, não é? Sim. Há vinhos que estão a ser produzidos agora pela primeira vez, saem para o mercado como o topo de gama e são imediatamente posicionados. Mas já não saem a 30 agora já saem a 50, 60. 60 e 70. É inegável que os vinhos depois têm qualidade. Claro. O que não têm é qualidade, se calhar, para esses preços. Exatamente. O que está em causa é isso. Eu acho que os produtores portugueses estão a entrar numa espiral de loucura, acho eu, não é? Porque temos um mercado pequeno e essas garrafas são todas vendidas cá. Pois. O incrível é que depois... Por isso também o termos trazido o Crios acho que é uma pedra de toque engraçada, porque pode ser que eles se toquem, não é? Exatamente. Só para terminar, como certamente perceberão, nós estamos a usar um copo mais largo. Não era exatamente até o que nós queríamos, era um pouco mais largo do que este ainda, a fechar mais um bocadinho em cima. Mas este acaba por ser um motivo para falar sobre os copos. Os copos fazem uma diferença brutal quando nós bebemos um vinho, pela capacidade que nós temos de sentir mais ou menos a acidez. E num branco isso é notório. Estamos a usar um copo mais largo, de forma a que o vinho, porque estes vinhos são mais gordos, são mais potentes, têm uma acidez menor, normalmente são menos frescos. Precisam normalmente de uma superfície exatamente maior e precisam de nos cair na zona onde nós temos a maior sensação de acidez, que é a zona lateral das línguas, e portanto esse é o motivo pelo qual estamos a usar um copo diferente do outro. Exatamente. E desta forma espero que a promoção de vinhos brancos e de vinhos rosés e de vinhos não tintos, nós que somos grandes apreciadores de vinhos tintos, não há aqui nenhuma exclusividade. Não. Nós adoramos tintos, é bom realçar isso, mas... E dizer que a cor não é nenhum paradigma de qualidade, não é? Exatamente. A cor é a cor que os vinhos têm, depois podem ser bons, podem ser maus. Exatamente. Estão aqui 3 belíssimos vinhos, um deles provavelmente fora de série, não é? Exatamente. Um deles provavelmente fora de série. Ok. Saúde. O vinho Peramanca é bem conhecido como um dos grandes vinhos alentejanos, mas o que pouca gente saberá é que em tempos as vinhas de que hoje se produz o Peramanca foram pertença dos monges da Ordem de São Jerónimo que ocupavam este belíssimo Convento do Espinheiro. O Convento do Espinheiro hoje, depois de profundas obras de remodelação, foi convertido numa unidade hoteleira de 5 estrelas, a primeira de todo o Alentejo, onde hoje funciona o hotel e um restaurante de grande qualidade. Os monges já cá não estão, o convento é hoje uma unidade hoteleira e o Peramanca continua a ser feito como um dos grandes vinhos alentejanos. Agora, já à mesa do restaurante do hotel do Convento do Espinheiro, para vos propor precisamente o Peramanca. O Peramanca, neste caso, na sua versão 2005, o Peramanca branco, um vinho muito fresco, muito estruturado, um vinho com muita mineralidade, a Anton Vaz e a Arinto, 2 grandes castas que se dão muito bem aqui no Alentejo, aliás, Anton Vaz, a grande casta branca alentejana, e que vai fazer uma companhia perfeita a um prato que o chefe Noronha me vai propor. O que é que nos vai propor como prato para este vinho? Bom, orgulhosamente alentejanos, mas orgulhosamente portugueses, e temos uma brandada de bacalhau simplicíssima, não é? Em que a única particularidade que tem é ser um prato assado. Nós aqui no Espinheiro assamos o bacalhau a uma muito baixa temperatura, para que a gente consiga manter os sucos e todos os aromas do bacalhau. Assamos com tomilho e alho a batata, com pele, sempre com pele, e montamos, fazemos um creme e montamos o bacalhau com ovo de cordonês, decoramos com uma segurelha e para dar um pouco mais de frescura a um prato que normalmente é um prato um pouco pesado, um pouco quente, damos um pastel de tomate assado confitado com coentros e um puré de azeitona da quinta. Que isto no meio é mais com azeite de legumes frescos com coentros. Um bocadinho de flor de sal. Um pouco de flor de sal e um creme de alho, que é uma redução de natas de 40% com alho. O alho que é abrangido 2 ou 3 vezes antes para ter aquela acidez, aquela potência do próprio alho, e reduzimos-o com o alho e fazemos um puré. E não é mais que um creme de alho fresco. Chefe, vamos então brindar a um prato simples, apresentado de uma maneira sofisticada. Muito obrigado. Muito obrigado. Despeço-me até ao próximo programa. À vossa saúde.